Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que vai destacar a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026. Pelo terceiro Mundial seguido, a Alemanha sequer alcança a fase de oitavas de final. Dessa vez a queda veio diante do Paraguai na disputa de pênaltis, quebrando uma marca histórica da equipe alemã, que nunca havia sido derrotada na disputa de pênaltis em toda a história das Copas do Mundo. Até essa segunda-feira haviam sido 4 disputas e 4 triunfos alemães. Dessa vez, lá nos Estados Unidos, no estádio de Massachusetts, os paraguaios levaram a melhor e se classificaram para as oitavas de final. Para me ajudar a destrinchar o que de mais importante aconteceu dentro de campo nessa partida, eu recebo ao meu lado, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, Xará. Meio curioso, né? A gente está na terra de um esporte que você gosta tanto, que é o futebol americano. O Jonathan Tah fez um grande sinônimo e para esse esporte hoje, batendo uma última cobrança para a seleção alemã, tal qual um kicker, para converter um field goal. Mas assim, acho que assim, no geral, a partida eu acho que traduz muito bem o que foi a Alemanha na Copa no geral, sabe? Uma equipe apática, meio sem sal, eu acho que é um termo que eu li muito nessas últimas horas, e estéril, né? É uma eliminação justa e que provoca, ao meu ver, muitas necessidades de reavaliações, sabe? Não na estrutura interna do DFB, não chega a ser um grande estrago coletivo na federação, mas sim no que pensar para o futebol alemão, sabe? Até porque o futebol de clubes nessa temporada já demonstrou algo completamente diferente que a seleção propôs na Copa do Mundo. E a própria Copa do Mundo, a gente viu uma seleção alemã que foi contracultural na maior parte dos jogos. Eu inclusive já comemorei muitos field goals que aconteceram naquele estádio, xará. O estádio onde aconteceu a partida entre Alemanha e Paraguai é a casa do New England Patriots, time pelo qual eu torço na NFL. O field goals já me fizeram muito felizes naquele dia, mas os alemães Sério? não podem Eu dizer juro que o eu não mesmo. sabia que era o estádio do Patriots. É, lá mesmo. Nos períodos fora de Copa do Mundo, chamado de Gillette Stadium, na Copa do Mundo, chamado de Estádio de Boston. É a casa do New England Patriots, casa construída simbolicamente por Tom Brady, mas os alemães não ficaram nada satisfeitos com o field goal chutado por Jonathan Tah, que foi o pênalti decisivo para a eliminação alemã nesses 16 avos de final. Antes da gente entrar no nosso debate de vez, deixo aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Chucrute FC. A participação alemã se encerra nessa segunda-feira, mas nós continuamos na cobertura do futebol alemão, de tudo que cerca a Bundesliga, de tudo que cerca a seleção da Alemanha. Tô louco já pra gente entrar no tema da próxima temporada da Bundesliga, isso virá nos próximos episódios. Ao longo dessa Copa do Mundo, muita coisa que aconteceu em clubes da Bundesliga movimentou o noticiário lá pela Alemanha, mas ainda não demos a atenção devida, porque o foco total era a seleção da Alemanha e o desempenho dela na Copa do Mundo. Deixar meu agradecimento também ao Alemanha FC e ao Fußball Brasil, que também seguem nesse trabalho de cobertura do futebol alemão, que também acompanharam de perto a seleção da Alemanha nessa campanha que acaba precocemente pela terceira edição consecutiva do torneio. E vamos lá, Xará, como eu estava falando em off, né, aqui entre nós, vamos fazer esse episódio meio que em ordem cronológica sobre o que aconteceu em cada tempo do jogo. Na primeira etapa, dava para notar uma diferença bem relevante em relação às partidas contra a Costa do Marfim e Equador. O Paraguai não era aquela equipe que marcava tão duro ali na altura do meio-campo, que dava combate ali um pouco mais adiante no campo. O Paraguai dava espaço para a Alemanha trocar passes com seus zagueiros, dava espaço para a Alemanha ganhar território, chegar perto da grande área. Mas o que a gente via
a partir disso, o passo seguinte acabou faltando. Faltou a Alemanha entrar na grande área e deixar o Paraguai desconfortável dentro do jogo. A gente viu inúmeras trocas de passe de um lado para o outro, entre os zagueiros, buscando o Wirtz, buscando o Sané, um de cada lado do campo. Mas essas trocas de passe foram pouquíssimo produtivas. A Alemanha basicamente não levou perigo à meta do Paraguai e em um raro momento ofensivo da equipe paraguaia no jogo, eles marcaram um gol em cobrança de escanteio, no rebote de uma cobrança de escanteio, melhor dizendo, saiu o gol do 1-0, gol que deixou a Alemanha atrás no placar, gol marcado pelo Júlio Enciso, já na reta final do primeiro tempo, e esse gol foi importante para deixar a Alemanha contra a parede, deixar a Alemanha nas cordas, depois de um primeiro tempo, né, Xará, em que a Alemanha rodou a bola por muito tempo, mas não encontrou o caminho até a grande área adversária. Sim, sim. É uma Alemanha que a gente viu sendo o padrão nesse Mundial, né? A Alemanha que, quando se vê uma situação de uma equipe que se posta num bloco bem baixo, hoje o Paraguai ficou bem baixo, até mais baixo do que, por exemplo, a Costa do Marfim, e até mesmo a seleção do Equador. A gente viu uma seleção muito mais parecida com o Curaçao, por exemplo, que em nenhum momento se negou a querer atacar, não querer atacar, e enfim. E a gente viu uma movimentação da seleção alemã muito lateralizada, né? Hoje com o Kimmich bastante tentando ser mais protagonista nesse jogo de circulação de bola, tentando abrir um pouco o campo com o Sané e o Wirtz bem abertos, como a gente também vê no geral nessa Copa, e também tentando compensar a falta de profundidade no jogo, nos outros jogos, com um Undav mais avançado. Mas o que a gente viu foi completamente... A intenção é boa, mas a proposição, a execução foi completamente oposta. E, assim, eu acho que reforçou, logicamente, as posições que o Nagelsmann pensou para o Mundial no todo, sabe? É uma equipe que tenta ocupar racionalmente os espaços, uma equipe muito sem movimentos. Você não vê tantas combinações assim. Eu acho que o jogo onde houveram mais combinações foi o melhor jogo da Alemanha, que foi exatamente contra a Curaçao. E a gente viu uma equipe que até os 34 minutos do primeiro tempo trocou 234 passes. E o Paraguai trocou apenas 31. Trocou apenas 31 certos. E você viu pouquíssima efetividade nisso. A gente recorda, no máximo, uma finalização no início do jogo do Undav, onde ele poderia ter tocado a bola para o Pavlovic e ele ter feito um gol. E a gente também vê o Nagelsmann cometendo seus velhos erros, né? A gente em off, a gente vendo o jogo, comentando uma coisa com outra, a gente, poxa, a gente ficou feliz quando a gente viu a gente viu um Davi na escalação, mas ao mesmo tempo aí ele vai lá, Sané. O Nagelsmann nessa Copa tentou o tempo inteiro corrigir erros, mas mantendo também outros, sabe? Ele foi tentando dar esses arranjos, né? Consertar aquelas debilidades que o time apresentava, mas talvez não fazendo as melhores trocas, as trocas mais inteligentes, mais prudentes. E o que a gente viu foi pouco no primeiro tempo. Salvo esse chute do Undav, a gente ainda teve outras duas finalizações. Uma com o Kimmich, que a bola bate na rede pelo lado de fora, se eu não me engano, e outra com o Wirtz. Foi Havertz e Wirtz finalizando, e a bola resvalando em algum jogador de defesa do Paraguai e indo para fora e triscando a trave no primeiro tempo. E o gol da equipe latina foi um gol que estava meio desenhado, né? Tudo bem que foi um escanteio mal cobrado, a bola sobra com o jogador mais perigoso, acho que no geral no jogo, do Paraguai, que foi o Mati Galarza, por incrível que pareça, um jogador que o futebol brasileiro nunca chegou a se adaptar de fato, mas foi um jogador que nesse jogo e nessa Copa no geral tem apresentado muito bom nível, tanto defendendo, tanto atacando. Ele acerta um cruzamento na cabeça do Júlio Enciso e faz 1-0, como a gente bem sabe.
Pois é, que desempenho de Matias Galarza, se destacando com essa assistência e também pelo trabalho sem bola. É importante valorizar demais o trabalho que o Paraguai fez em se defendendo em seu bloco baixo, limpando a área diante de todos os cruzamentos que eram direcionados a ela. E nesse primeiro tempo, Xará, a gente viu um pouco do cenário que a gente testemunhou nas Copas do Mundo anteriores da Alemanha, de 2018 e 2022, quando a Alemanha tinha as rédeas da partida, tinha mais a bola no campo de ataque, não necessariamente pressionava o adversário, criando inúmeras chances de gol, mas se posicionava mais no campo ofensivo, não convertia esse controle de bola em chances de gol ou em gols, e aí o adversário, com muita eficiência, ia lá e em poucas situações ofensivas conseguia balançar as redes da Alemanha, conseguia vazar o Manuel Neuer. Assim o Paraguai chegou ao seu gol a partir de uma jogada de bola parada, e foi com 1-0 que o Paraguai chegou ao segundo tempo. E aí, já na volta para a etapa final, o Julian Nagelsmann chega com uma mudança importante. Leon Goretzka no lugar de Felix Mecha, e naquele momento ele já dizia bem qual seria a estratégia da Alemanha no restante do jogo. Enfiar a bola na grande área, tentar o máximo de cruzamentos possível para aproveitar a estatura de seus jogadores, aproveitando que a grande área do Paraguai estava recheada de jogadores alemães, Undav, Havertz e o próprio Goretzka, que é um volante de chegada na grande área, que tem um bom jogo aéreo, e dessa forma a Alemanha conseguiu chegar ao seu gol. O Kai Havertz conseguiu desviar de cabeça e deixar o placar em 1-1, no momento em que a Alemanha tinha esses 3 jogadores dentro da grande área paraguaia, incomodando os defensores paraguaios, e muito talvez por conta dessa presença de área, a defesa do Paraguai acabou deixando o Kai Havertz livre, ele se antecipou ao zagueiro e conseguiu fazer o único gol da Alemanha na partida. Já nos primeiros movimentos da Alemanha, nos 2 primeiros ataques da Alemanha no segundo tempo, a gente via que a intenção era essa, de despejar bolas na grande área. Nas 2 primeiras vezes que a Alemanha chegou ao campo de ataque, a equipe não demorou muito para levantar a bola na grande área, desde a intermediária mesmo partiam esses cruzamentos, com o Goretzka sempre chegando como esse homem adicional, acompanhando o Deniz Undav e o Kai Havertz. E em outros momentos a Alemanha chegou a ameaçar também usando esse jogo aéreo, mas na maior parte do tempo, o Paraguai, apesar de sofrer pontualmente em algumas jogadas, na maior parte do tempo, o Paraguai conseguiu afastar esses cruzamentos, conseguiu manter a sua meta fora de perigo, e aí a equipe paraguaia conseguiu heroicamente sofrer apenas um gol ao longo dos 120 minutos de bola rolando. A Alemanha insistiu, mas a defesa do Paraguai conseguiu se sustentar bem. Sim, nesse segundo tempo, né, a gente, acho que dá até para fazer uma comparação com o jogo do Brasil, que assim, a aposta foi cruzar a bola na área e ver no que dava, né, porque já que essa esterilidade com a bola no pé não estava dando jeito, vamos tentar pesar mais a área e tentar forçar por meio do cansaço essa equipe paraguaia, que foi muito resistente, né? Eu acho que se o Paraguai teve um ponto frágil, e por ironia do destino, foi o jogador que fez o gol do pênalti final, que ele converteu a batida, que foi quem exatamente falhou no gol da seleção da Alemanha, o zagueiro de camisa 13, que confesso que agora já não lembro mais o nome dele. Mas enfim. O Canali. Canali. Isso, Canali. Exato. Isso. O Canali, ele foi um ponto fraco nesse jogo aéreo no geral. E a Alemanha percebeu isso ao longo do segundo tempo e também da prorrogação. Jogando a bola sempre em direção a ele. Mas assim, volto a dizer, foi uma equipe que no geral a gente viu que ficou muito refém nessa situação do cruzamento, da empurrança, da loucura, assim, não tinha nada muito pensado, nada muito criativo. E assim, as substituições que o Nagelsmann propõe não fazem muito nexo, né?
Assim, o jogo em algum momento sempre pedia o Musiala entrando, sim, mas não talvez na posição, na troca que ele de fato tenha feito, sabe? Tirando o Undav. Seria interessante manter o Undav, para você talvez ter dois jogadores ali. Na troca do Goretzka, que nem foi de todo ruim, no geral, não era o momento do Goretzka. Perdão, não era o momento do Mecha sair. Talvez um Pavlovic, que nunca fez uma Copa decente, sabe? Então, esses erros do Nagelsmann também pesaram muito também na decisão do segundo tempo. Nos momentos de correção, não soube executar eles bem, sabe? Então, isso atrapalhou muito também o desenvolvimento do jogo. E me chamou bastante atenção, acho que chamou a atenção de todo mundo, né? O Nagelsmann usar o Kimmich como um meio-campista, como um volante, algo que ele basicamente não tinha feito ao longo dos últimos 2 anos. Havia esse clamor pelo Kimmich retornar ao meio-campo, havia aumentado nos últimos dias, com comentários públicos de Philipp Lahm e de Lothar Matthäus defendendo essa ideia de trazer o Kimmich mais para uma região central do campo, e de forma surpreendente para mim, ele deu essa cartada ao longo do segundo tempo, colocando o Waldemar Anton na partida para preencher o corredor direito, puxando o Kimmich para uma região mais central do campo, e o Kimmich a partir dali passou a ser o dono, a origem de basicamente todas as jogadas ofensivas da Alemanha, mas acabou não produzindo tanto, não criando tanto. A Alemanha acabou se baseando ao longo do segundo tempo e da prorrogação ainda muito nas suas jogadas pela lateral, nos cruzamentos para a grande área, e até teve um gol que gerou muita polêmica, gerou muito questionamento em um desses cruzamentos para a grande área. Uma cobrança de escanteio, o Jonathan Tah chegou a fazer o gol da virada da Alemanha, mas o gol foi anulado por conta de uma falta do Waldemar Anton. E para trazer uma noção de como a Alemanha insistiu nesse jogo aéreo, eu acabei de ver no Twitter um tweet da Opta dizendo que a Alemanha tentou 55 cruzamentos contra o Paraguai nesse jogo pelos 16avos de final. Desde 1966, que é quando eles começaram a fazer o registro dessas estatísticas, nenhuma outra equipe tentou tantos cruzamentos num duelo eliminatório de Copa do Mundo. O problema é que desses 55 cruzamentos, apenas 10 acabaram encontrando um companheiro de equipe, acabaram encontrando um jogador da Alemanha. A gente teve o gol marcado pelo Kai Havertz, tivemos mais uma ou outra oportunidade do jogador do Arsenal, do atacante do Arsenal, que foi definitivamente a principal arma desse jogo aéreo alemão, conseguindo levar perigo contra o Paraguai, mas esse índice acabou sendo muito baixo, e o fato da Alemanha apostar tanto, insistir tanto nessa arma, também indica que é um time que acabou não encontrando muitas saídas para ameaçar o gol paraguaio. E aí acho que a gente pode entrar novamente no tema Wirtz e Musiala. O Wirtz deu assistência para o gol do Kai Havertz, mas tanto ele quanto o Musiala e também o Sané acabaram não sendo caras decisivos para gerar jogo pelos lados do campo, para criar jogadas de perigo, e novamente faltou um pouco de brilho desses jogadores para que a Alemanha pudesse criar mais chances de gol e sair de campo com a vitória. Sim, eu senti exatamente essa dificuldade. Eu achei uma Copa de muita... Acho que a palavra para definir os três é confiança, sabe? São 3 jogadores que... Falta dela, no caso. Exatamente, né? A falta da confiança foi uma das coisas assim preponderantes, assim, um Sané que já vai para a Copa muito questionado pelo seu jogo, a falta dele na Turquia, no Bayern por muitos anos. O Musiala recém retornando de lesão, num contexto completamente desfavorável físico para ele. E um Wirtz assim que definitivamente sentiu essa questão da Inglaterra e esse mau momento
de ter que talvez ser um protagonista numa seleção que já vinha muito machucada de mundiais recentes. Assim, a gente consegue entender até a página 2 assim, essa questão, sabe? Mas assim, foi um mundial dessas estrelas jovens muito baixo. Foi um mundial onde a gente teve um treinador que definitivamente talvez não privilegiasse tanto esse modelo, ou talvez não privilegiasse é forte, mas assim, talvez não fosse, talvez no momento correto, sabe, para que eles conseguissem se inserir no contexto de jogo com um pouco mais de facilidade, até por essa estrutura muito rígida que a gente viu da Alemanha no geral na Copa. Foi uma equipe que, diferente por exemplo, da Eurocopa, que onde o time jogava leve, o time conseguia ter associações, aproximações. O time definitivamente nessa Copa do Mundo foi um time opaco, foi um time sem vida. Foi o Bayern, talvez, do Nagelsmann, campeão da temporada 22-23. Um time que tinha individualidade, às vezes aparecendo ali, muito mais na empurrança, na força, do que de fato no trabalho coletivo. É um time da Alemanha que deixa esse Mundial com um técnico obcecado em talvez não privilegiar tantas características dos seus jogadores para provar o modelo de jogo que ele pensa, o que ele pensa de futebol, sabe? Ele acabou... Eu esperava uma Copa do Mundo muito diferente do Nagelsmann, no geral, sabe? Eu esperava um treinador que não só acolhesse essas dificuldades que esses jogadores tinham, psicológicas, principalmente extracampo, como também um treinador que fosse um pouco menos rígido nas suas ideias. Um treinador que cedesse um pouco das suas próprias convicções. E ele fez isso muito a fórceps, não porque ele talvez cresce nisso, mas por pressão talvez externa, porque não? O Undav era um clamor nacional, era um clamor da opinião pública. O Sané jogou 88 minutos hoje, gente. E tantos outros minutos no decorrer dessa Copa. A troco de quê? Sabe, eu acho que, assim, os jogadores jovens acabaram sucumbindo também a essa questão coletiva, sabe? E eu acho que vai muito nisso. E a idade também pesa, gente. Pô, eu já tive, o Charada teve, eu já tive 19, 20, 22, 23 anos. E a gente sabe como... No meu caso, há bem mais tempo do que você, mas tudo bem. Pô, aí você se quebra, né? Mas assim, isso pesou, sabe? Essa inexperiência e essa responsabilidade ficou muito pesada para eles e não teve um coletivo que pudesse sustentá-los por trás, né? É uma Copa onde os jogadores mais experientes... o Kimmich foi um capitão que geralmente no Bayern ele não é. Ele é um capitão mais enérgico, a gente sabe bem como é. E, enfim, eu acho que o jogo deles é basicamente uma tradução do que a seleção alemã foi durante todo esse período de Copa. Uma seleção opaca, uma seleção omissa, apagada, xoxa, capenga, sem sal, enfim, qualquer adjetivo que você queira dar. E essa falta de coletividade resume bem a situação da Alemanha e é o que me faz ficar decepcionado com o trabalho do Julian Nagelsmann. Posso estar sendo um pouco inocente por conta do que ele produziu na reta final de trabalho do Bayern de Munique, quando também ficou um pouco abaixo das expectativas. Naquele momento eu achei que a demissão do Nagelsmann foi um pouco precipitada por parte do Bayern de Munique, e eu pensei que nesse trabalho perante a seleção da Alemanha, ele conseguiria extrair mais desses talentos que a Alemanha tem, ele conseguiria trazer um pouco mais de coletivo para esse time. Durante a Euro, como o Xará lembrou muito bem, a gente viu demonstrações disso, de como juntar Wirtz e Musiala para os dois articularem bem as jogadas em toques curtos, dribles curtos, poderia ser uma boa saída, mas o fato é que isso parece ter ficado perdido ao longo do caminho, ao longo dos 2 últimos anos. Tudo bem, Wirtz e Musiala, os dois, lamentavelmente, acabaram tendo lesões importantes que o afastaram dos gramados por longos períodos, mas, de qualquer forma, acho que o Nagelsmann... Eu acreditava que o Nagelsmann poderia trazer mais
coletivo para essa equipe da Alemanha, porque talento à disposição ele tem, pode não ser no mesmo nível de outras seleções, mas a Alemanha tem potencial para produzir mais futebol do que esse que a gente viu na Copa do Mundo, que foi bem decepcionante, né? Agora, pegando o saldo final, o balanço final da Alemanha nesse Mundial, foram 4 jogos disputados, uma vitória, uma goleada contra Curaçao, que, enfim, no final das contas, mostrou que não era o cenário real da equipe da Alemanha. Depois, uma vitória de virada no sufoco contra a Costa do Marfim. Veio, então, a derrota contra o Equador no fechamento da fase de grupos. E agora a derrota nos pênaltis diante do Paraguai. A gente somando esses 4 jogos, a gente viu pouco do que a gente poderia esperar para a Alemanha diante do elenco que ela tem. E agora, Xará, ficam as questões sobre o futuro. A gente até conversava antes sobre permanência ou não de Julian Nagelsmann à frente da seleção da Alemanha, as consequências desse desempenho fraco na Copa do Mundo para a percepção que a opinião pública tem sobre ele ao longo dos próximos anos. A gente certamente vai ver algumas mudanças importantes acontecendo também na equipe. Manuel Neuer, bom, acho que dá para cravar dessa vez com ainda mais certeza que não volta a defender a meta da Alemanha, e vamos agora aguardar quais serão os próximos capítulos, quais decisões a DFB vai tomar e como que a seleção da Alemanha vai se recuperar de mais um duro golpe numa Copa do Mundo. Sim, o futebol e passou o recado para a Alemanha, sabe? E eu vi um jornalista de Bochum até falar que assim, acho que ele foi muito bem na colocação que fez. Ele comentou assim que outras seleções, elas lutam, elas brigam em momentos difíceis, elas procuram evoluir. Mas a Alemanha é um reflexo do país, é uma equipe que está em processo de decadência, mas que permanece opaca, estéril, sem brio, sem garra, estagnada é o termo que até que ele usou. Então, eu acho que eu vejo hoje isso acontecendo a nível de técnico. Eu acho que a federação, no geral, acho que as decisões, a direção esportiva do Rudi Völler passa uma confiança não só a liga alemã, a estrutura do futebol alemão como geral. A gente vê que a DFB está bem organizada na medida do possível. A gente só talvez vê decisões, principalmente do técnico, muito questionáveis, né? Por exemplo, uma titularidade irremediável assim do Manuel Neuer, convocado voltando para jogar a Copa do Mundo, tirando o Oliver Baumann, enfim, e tantas outras decisões aqui que a gente já enumerou nos outros episódios. Eu acho que a Alemanha talvez precise de um resgate de identidade de jogo, por que não? A Alemanha, nos últimos anos, flertou muito com essa cultura bávara de você querer atacar o tempo todo. Isso é bonito, isso é louvável, mas assim, alguns componentes que compõem que estão ali nesse jogo não estão talvez no seu auge na seleção, não nos seus clubes. O Kimmich, por exemplo, o Goretzka, outro exemplo, o Sané, que já fez parte desse ciclo. O Pavlovic, eu não posso descartá-lo pela idade, ainda é jovem. O Musiala, idem, e mais seguido de lesão. Mas por que não uma Alemanha que tente ser uma Alemanha que jogue próximo, que jogue junto, que seja uma equipe um pouco meio sul-americana, meio brasileira, de jogar a equipe toda junto para um setor da bola e usar o lado oposto, não uma equipe de ocupar os espaços de forma racionalmente e tentar criar os espaços, as oportunidades de gol a partir de uma ocupação efetiva do espaço do campo, sabe? Como a gente vê hoje na Alemanha, os jogadores pouco se posicionam para serem uma opção, eles ficam tentando ocupar bonitinhos espaços no campo e assim, com movimentos como se fosse um jogo de xadrez, um jogo de dama, fazer com que o adversário balance e gere o espaço. Por que não uma equipe mais próxima, uma equipe mais junta? Enfim, eu queria ver uma equipe da Alemanha um pouco mais coordenada, e aí não só nesse aspecto
individual, mas assim, ideia de jogo, uma equipe que jogue junto, uma equipe que lute, sabe? Essa Copa está provando que talvez a nova identidade tática do futebol não mude tanto assim, talvez. Será uma identidade que muitas equipes da Alemanha hoje já praticam. O Schalke 04, por exemplo, jogou facilmente nessa Copa do Mundo, competiria facilmente, por quê? É uma equipe que joga junto, é uma equipe que pressiona no alto, uma equipe que recupera a bola, que tem a bola longa como um ponto forte, que tem uma bola parada forte, que recupera a bola rápida e acelera o jogo. E a Alemanha em nenhum momento nessa Copa se predispôs a talvez entender o contexto que a Copa estava se apresentando. E até pelo que a gente está comentando aqui, pela grande teimosia que Nagelsmann teve na condução das partidas e dos jogos. Então, acho que assim, talvez eu não quero, isso não se traduz como uma Alemanha muito pragmática e muito dependente de sei lá, um jogador, um 9 clássico alemão, tipo Kleindienst, Füllkrug, enfim, vários outros nomes, mas uma Alemanha que consiga unir esse talento que tem nele, que tem nessa seleção, a gente já sabe quem são, e que consiga ao mesmo tempo ter uma equipe que jogue junto, jogue alto, recupere a bola e seja rápida, e tenha movimentações, o seu lateral ataque o espaço, chegue e cruze a bola, você tem um 9 que faça gol, você tem hoje um, ele também é capaz de fazer isso, ficar talvez um pouco mais preso à área, embora não seja seu grande potencial. Então, assim, sabe, eu quero ver uma cultura um pouco diferente de jogo na seleção. Eu acho que a única forma, talvez, da Alemanha recuperar um protagonismo. A gente até, puxando um pouco esse último ponto que você falou, Chara, a gente até viu alguns sinais positivos do trabalho do Nene Brown com o Florian Wirtz ali pelo lado esquerdo, algumas boas combinações entre os dois, mas poucas vezes isso acabou se transformando em real perigo para o gol adversário. A gente viu isso novamente nessa partida contra o Paraguai, contra a Costa do Marfim, eu me recordo também que era uma jogada muito utilizada pela equipe da Alemanha, mas faltou esse tipo de jogada para que a Alemanha pudesse ter mais criação, pudesse entrar mais na área adversária para produzir mais contra adversários que se empenharam muito na marcação. Agora, vamos conferir o que a DFB faz diante desse cenário. Um momento extremamente surpreendente da seleção da Alemanha. Quem poderia imaginar, depois daquela final de 2014, com o título alemão no Maracanã, diante da Argentina, que nas 3 Copas do Mundo seguintes a Alemanha não ia alcançar nem as oitavas de final. É algo realmente chocante para a equipe alemã, chocante para mim, e o clima na Alemanha acho que também é de completo choque diante do que aconteceu nessa Copa do Mundo, especialmente considerando o desempenho da Alemanha nessa partida contra o Paraguai, que foi bem pobre, e no geral, nessa Copa do Mundo, o desempenho da Alemanha também ficou muito abaixo do esperado. Abrindo aqui o site da Kicker, eu já vejo questionamentos em relação ao Julian Nagelsmann, já tem enquete sobre Nagelsmann dever permanecer ou não no comando da Alemanha, comentários também de repórteres da Kicker projetando uma possível saída do Julian Nagelsmann. Vejamos quais serão os próximos passos da DFB nesse quesito. E, no geral, para a Bundesliga acabou sendo um dia bem complicado, né, Xará? Porque até mesmo no jogo anterior que a gente teve nessa segunda-feira, aí, para nossa felicidade como brasileiros, tivemos muitos jogadores da Bundesliga também dando adeus à Copa do Mundo. Kaishu Sano, Hitsu Doan, Hiroki Ito, muitos personagens, muitas figurinhas carimbadas do campeonato alemão se despedindo também da Copa do Mundo no primeiro jogo que aconteceu nessa segunda. Mas agora, mas também, em algum momento também, gente, a gente ia tomar algum head. Por quê? A Bundesliga é a segunda liga que mais exportou jogadores para essa Copa do Mundo. Até a segunda divisão, que pouca gente sabe, tem jogadores em Copa do Mundo. O Imi Ocon, que ontem foi eliminado com a África do Sul, é jogador do Hannover, um excelente zagueiro, inclusive. Mas assim, a gente vai tomar uns heads agora, mas também vai ser feliz. Eu acho que o Saibari aí, novo jogador do Bayern, vai aprontar aí algumas das dele também. Enfim,
a gente vai ter coisa boa também acontecendo com a nossa liga, né? Inclusive, hoje já saiu um calendário base da temporada, com o derby, o Rever Derby na 12ª rodada e na 29ª, ou seja, na semana de véspera do meu aniversário, que é lá do dia 12, 11 de abril, e o primeiro jogo em dezembro. Enfim, a segunda divisão já tem já seus times voltando. Hoje o Kaiserslautern é um dos últimos a ter voltado a treinar, mas a boa parte de São Paulo, Wolfsburg, Holstein Kiel, enfim, vários outros já voltaram a treinar. O futebol na Alemanha, felizmente, está voltando, vai voltar aí a partir de agosto. Para mim, pessoalmente, a partir da primeira semana de agosto, lá pelo dia 7, 8 de agosto, já vai estar de volta, porque a segunda divisão começa sempre 2 semanas antes da Bundesliga. Então, já vai ter um joguinho maneiro para me tragar e matar a saudade. Depois tem Copa da Alemanha, na semana seguinte, nas semanas dos dias 15 e 16 de agosto. E no dia 23, 22 de agosto, a Bundesliga retorna aí para a nossa felicidade, e a gente vai poder compartilhar por mais uma temporada, a 11ª do Chucrute, cobrindo, acompanhando a Bundesliga aqui. Exatamente, Xará. E eu até puxei esse assunto de representantes da Bundesliga porque tem aquela marca impressionante, né? Que desde 1982, a final da Copa do Mundo sempre tem pelo menos um jogador do Bayern de Munique. Vamos ver se alguém consegue carregar esse histórico nessa atual edição. Os principais nomes que me vêm à cabeça são Harry Kane pela Inglaterra, Michel Olise pela França. Vamos ver se eles conseguem manter essa marca. Eu tô achando que o Luiz Dias aí vai aprontar alguma coisinha com essa Colômbia também, viu? Essa Verdade. Colômbia aí é tinhosa. Caraca, eu vi o jogo sábado contra Portugal. Eu fiquei assim, caraca, meu irmão, essa Colômbia aqui é o aço, tá? Se não tivesse tanto cabeça de bagre junto no ataque, talvez poderia ter arrumado um caldo, né? Se o nosso amigo John Córdoba pudesse ter colaborado, lembrando os tempos de Colônia, poderia ajudar. Sim. E olha que nem foi a melhor das atuações do Lúcio, né? Ele foi até uma peça discreta naquele dia, mas a Colômbia deu um sufoco gigantesco. Sim. E, enfim, por pouco não ganhou de Portugal, que contou com uma grande atuação do Diogo Costa também para manter o 0-0. Bom, Xará, assim Com a gente certeza. vai chegando ao final dessa edição do Chucrute FC. Abre espaço para você deixar seu recado final e também dar sua despedida. Não, primeiro assim, no off ele está muito feliz que o Gustavo Gomes e o Maurício fizeram o gol pelo Paraguai. Aliviado, eu não também vão fiquei feliz pelo Brasil com esse peso, não. Mas assim, acho que é só agradecer, né, sabe? Porque eu acho que oficialmente, para mim, a temporada 25-26 acabou. A gente teve uma temporada que começou lá no dia 15 de agosto. Tal. Foi uma temporada que acabou agora em junho, dia 29 de junho. Então, tipo, foi uma temporada muito longa, muito exaustiva, mas foi muito legal. A gente conseguiu contar muitas histórias durante o ano. A gente viu equipes incríveis, né? Eu acho que o Bayern, sem sombra de dúvida, nos rendeu bons episódios, bons podcasts. A gente conseguiu fechar uma cobertura de 10ª temporada de Bundesliga e juntando Copa do Mundo muito legal, sabe? Com um novo sistema de gravações no programa, com um programa um pouco mais dinâmico, sem perder a factualidade, sem perder o conteúdo. Acho que foi muito legal. E, assim, a temporada, como eu já falei, a temporada acabou mas já tem outra já começando, e aí a gente aqui, com esse novo tempo do Chucrute, né, com você estrelando os nossos vídeos no TikTok, que vai vira e mexe, aparece a sua carinha no meu feed, com esse modelo, a gente introjetando outras redes sociais do nosso programa, e enfim, é isso. Temporada 26-27 começando, daqui a pouco também vou colocar minha carona para jogo, e é isso. O Chucrute FC segue, e que a gente torce para que quem nos acompanhe permaneça e também nos consuma a gente também nas outras mídias, que agora a gente já está no TikTok, está no Instagram, e a gente tem o nosso tradicional podcast de seus 30, 40 minutos que todo mundo gosta. E é isso. Obrigado a todos. Exatamente.
Exatamente, cara. Falou tudo. Não tenho nem mais o que acrescentar, só agradecer mais uma vez pela sua participação, pelos seus comentários e agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Não foi tão longa quanto a gente esperava, mas foi legal essa cobertura de seleção alemã na Copa do Mundo de 2026. Mas, como o Xará ressaltou, seguimos acompanhando o futebol alemão, acompanhando a Bundesliga e contamos com a audiência de cada um de vocês que nos escuta. Um grande abraço a todos e até a próxima.